Carlos Amodeu, CEO do Curitiba, nosso entrevistado aqui no 12 Esportes. Amodeu, obrigado aí pela disponibilidade de falar com a gente. Você está chegando agora num período de transição, né? O Curitiba vivendo a maior revolução aí da sua história, o início dessa fase de SAF, e você foi escolhido para comandar aí, para ser o cara que vai direcionar o Curitiba nesse novo momento. Claro, essa SAF ainda falta a parte burocrática ali do juízo da recuperação judicial, porém, são trâmites aí que vão acontecer nos próximos dias. Imagino que a partir de julho, a partir da abertura da janela, a SAF já vai estar totalmente aí no comando do clube. Só que vocês chegam nesse momento que o Curitiba vive uma crise que nunca se viu tão grande no alto da glória. São 16 jogos sem vencer, é um período muito grande, 4 pontos apenas na tabela do Brasileirão. Você, imagino que já estava há muito tempo se preparando para assumir esse posto, mas não acreditava que chegaria nesse momento com um momento tão ruim do clube, né? Perfeito. Um prazer, Fernando, falar contigo, né? Ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o projeto, sobre o início desse nosso trabalho, né? Nessa transição de clube associativo para a SAF. De fato, a gente iniciou o nosso trabalho aqui nas últimas semanas, né? Com um projeto que é de longo prazo, né, que é o projeto de reconstrução do clube a partir da transformação em SAF e do investimento da Tricorp, projeto esse que demandará um período de tempo mais longo, com uma série de pilares estruturantes deste projeto, para que essa reconstrução do clube ela aconteça da melhor forma possível e que a gente recoloque o Coritiba num patamar de protagonismo no futebol brasileiro, mas, como você bem colocou, nós estamos aqui diante de uma situação de curto prazo que ela é muito ruim, né? A situação do clube no Campeonato Brasileiro ela é muito inadequada, né? Nós estamos muito atrasados na pontuação do campeonato brasileiro e a gente chega num determinado momento com um grupo de atletas já formado, sem que a janela esteja aberta, né? Grupo de atletas esse que iniciou o ano com uma metodologia de trabalho a partir de um determinado comando técnico esse que foi modificado no meio da temporada, né, ao longo da temporada, trazendo novas metodologias de trabalho que os atletas precisaram se readaptar, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista tático, seja do ponto de vista de preparação física também. Então, nós estamos agora implementando uma série de alterações estruturais dentro do departamento de futebol, para que a gente possa elevar a qualidade do trabalho com uma nova metodologia que nós acreditamos que seja mais adequada para o enfrentamento da competição que nós temos daqui para frente, né? E estamos também trabalhando na janela de transferências para que a gente possa reforçar e qualificar o nosso elenco para o restante da temporada. Amodeu, como que surgiu o Coritiba na tua vida? Como que foi a primeira abordagem da Tricorp para você assumir esse posto? Você se candidatou? Como foi essa conexão aí, você Tricorp e Coxa? Não, perfeito. Eu sou um profissional que já estou no mercado do futebol há bastante tempo, tenho cerca de 10 anos de atuação no mercado, cerca de 3 anos e meio a 4 anos em atuações políticas dentro do Grêmio. Depois disso, me tornei um profissional no mercado e na indústria do futebol, sendo CEO do Grêmio durante 6 anos. E nesse período de tempo conheci muitas pessoas, né, e muitos profissionais ligados ao futebol. Em novembro do ano passado, eu encerro a minha jornada junto ao Grêmio, com o término da gestão do presidente do Conselho de Administração, que me convidaram para assumir esse posto lá em 2017. Então, quando termina o mandato, eu concluo a minha jornada lá no Grêmio e sigo para fazer um curso que estou em fase de conclusão na FIFA, né, que é um Master em Gestão de Clubes na FIFA, né, um curso bastante selecionado para 40 profissionais que foram escolhidos ao redor do mundo para realizar esse curso. Eu tive a grata satisfação de ser um desses profissionais
E nesse período fui a Doha, né? Nós tínhamos lá uma sessão durante a Copa do Mundo, e lá encontrei com alguns profissionais de mercado que me citaram sobre o projeto do Curitiba e disseram que gostariam de fazer a minha indicação para a Tricorp, para que eu pudesse, então, ser um profissional vinculado a esse projeto. Quando eu retorno de Doha, antes de ir para Porto Alegre, né, eu sou gaúcho, morava em Porto Alegre até o projeto do Curitiba, antes de voltar a Porto Alegre, fico em São Paulo, conheço a Tricorp, né, no final de dezembro, e a partir do mês de janeiro e fevereiro eu já começo a ter uma proximidade maior com a Tricorp, voltada a este projeto, que a partir do mês de maio, agora início de junho, a gente começa então a trabalhar aqui no clube com um alinhamento do investimento de uma forma mais estruturada. Né? Você é advogado de formação, né? Tem um escritório de advocacia. Eu vi uma entrevista sua na época do Grêmio, que você falou ali com o Duda Garbi, no assado ali, e comentou que você não teria o desejo aí de atuar mais como executivo de futebol. O que mudou aí para você? Naquele momento, né, que nós conversamos e que eu tive a oportunidade de conceder aquela entrevista, né, eu com certeza tinha tomado uma decisão de não trabalhar mais no mercado do futebol para clubes associativos. Né, por entender que esse modelo associativo ele sofre uma série de influências externas, né, que afetam de fato o trabalho dos profissionais. E por ter tido um período muito longo no Grêmio, né, convivendo no mercado, num clube associativo, naquele momento a minha visão era de não continuar trabalhando no mercado do futebol vinculado a clubes associativos. Tanto que... Aliás, você mesmo começou como um conselheiro do Grêmio. Exatamente. Então... Exatamente. Mas essa concepção, né, Fernando, quando eu tive a oportunidade na minha vida de ser, primeiro, um torcedor, depois ser um agente político e depois me tornar um executivo de um clube de futebol. Então, pude enxergar, né, todas as perspectivas que a gente enxerga um clube de futebol. Né? E enquanto executivo, hoje eu percebo quanto a influência externa nos clubes associativos, ela pode impactar na qualidade e no desenvolvimento de um trabalho estruturado de longo prazo. Né? E por ter sido líder executivo de um projeto de longo prazo no Grêmio, né, tomei naquele momento a decisão de não me vincular novamente a clubes associativos por acreditar que esse modelo não é o modelo ideal. Né? Então, o modelo de futuro é um modelo empresarial, é um modelo de SAFs, é um modelo de profissionalização completa do futebol. Né? E nesse momento de transição, desde que eu encerro a minha carreira no Grêmio, e sou convidado pela Tricorp, recebi alguns convites de clubes associativos para assumir uma função executiva e prontamente declinei porque não era um dos meus objetivos. Em compensação, quando eu me deparo com o convite da Tricorp, quando eu conheço o projeto e o objetivo que a Tricorp tem para o Curitiba, né, eu me encanto com esse projeto e acredito que esse projeto ele é um projeto pioneiro no futebol brasileiro, né, porque é o primeiro investimento de um fundo de private equity brasileiro num clube brasileiro. Não é um projeto de multi-club ownership, como a gente tem as outras SAFs brasileiras vinculadas a esse projeto. É um projeto de single club, ou seja, é o principal, né, e único clube deste investidor e todo o projeto de reestruturação e de desenvolvimento do clube. Então, eu me fascinei por esse projeto, acredito que esse projeto será um projeto de referência, ou pode ser um projeto de referência no futebol brasileiro, e me senti desafiado para liderar executivamente esse projeto de grande transformação e revolução, né, do Curitiba. Só que tudo isso que você falou leva tempo, né? O futebol, ele muitas vezes o torcedor acha que se transformou em SAF, está tudo resolvido. As coisas, vai vir dinheiro e o time vai começar a vencer. Só que não é assim que as coisas funcionam. Eu queria perguntar nesse sentido para você sobre cultura de clube. Como que você via o Curitiba no tempo que você foi dirigente do Grêmio, que você trabalhou no futebol de fora? Qual era a sua imagem do Curitiba? E qual é a imagem que você tem hoje, estando no cargo aí de CEO,
iniciando um trabalho. Como que você vê? Você vê o Curitiba como um clube que tem um norte, tem uma cultura de futebol, uma maneira de que quer jogar, ou você acha que isso vai ter que ser implantado do zero a partir de agora? Bom, primeiro, é importante dizer que a gente enxerga, né, o Curitiba como um grande clube do futebol brasileiro, né, um clube mais tradicional do estado do Paraná e um clube que vem há bastante tempo, né, não tendo protagonismo desportivo. Né, e isso gera no torcedor uma angústia, um sofrimento e uma ansiedade muito grande de que este momento de transformação para a SAF seja um momento de uma grande virada de chave, né, que aconteça instantaneamente. Então, um primeiro aspecto super importante, Fernando, é a gente ter a transparência com o torcedor, no sentido de dizer para o torcedor que esse será um projeto de longo prazo e que nós vamos ter que reestruturar pilares fundamentais do clube para que os resultados comecem a acontecer de forma progressiva. E a gente pede ao torcedor, por mais sofrido e angustiado, né, que ele esteja com esse período todo de insucessos desportivos, que ele confie no trabalho que nós estamos fazendo. Nós já estamos fazendo mudanças estruturais para a implantação de uma nova metodologia e política de futebol dentro do clube, com uma mentalidade vencedora, né, com um futebol de muita intensidade e coletividade, né, que são questões fundamentais para o departamento de futebol. Então, a gente precisa ter uma mentalidade vencedora, a gente precisa, né, sempre perseguir isso e ter uma visão de coletividade acima das individualidades e também ter a busca pela excelência em todos os diferentes processos de preparação física, medicina, de saúde e performance, de questão técnica, de questão tática, e isso não apenas no departamento de futebol, em todos os departamentos do clube. Essa mudança de cultura, a implementação dessa cultura, demanda algum tempo. Por mais que nós estejamos dioturnamente trabalhando, seja na modificação de profissionais, trazendo profissionais novos que preencham os requisitos que a gente entende e que tenham uma filosofia alinhada com aquilo que a gente imagina e projeta que seja o nosso futuro, nós vamos ter um período de tempo em que isto vai se transformando. Cultura a gente implementa com o tempo. Ela não implementa a cultura como uma virada de chave, né? Um disjuntor que a gente liga e desliga. A gente sabe, compreende e está ciente da angústia do torcedor. Mais do que isso, nós estamos muito conscientes do atraso que nós estamos na competição desse ano e da dificuldade que nós temos, né, de recuperar esse atraso na pontuação, porque temos 81 pontos para disputar e precisamos conquistar no mínimo 41 pontos desses 81 pontos. Então, assim, é um desafio muito importante, é um desafio possível de ser atingido? Sim, ele é possível de ser atingido, mas com muito trabalho, e a gente pede a confiança do torcedor de que o nosso trabalho ele vai acontecer de forma adequada e os resultados eles virão progressivamente. Mais para frente a gente volta a falar ali sobre a cultura, mas você citou um ponto importante, aí eu acho que é legal a gente abordar. Essa questão da pontuação atrasada que o Curitiba está, esse início ruim de brasileiro. A Tricorp, a SAF do Curitiba, melhor falar assim, né? Ela começa, oficialmente começou, ainda não começou, mas a gente pode dizer que está valendo, vocês já estão trabalhando aí para o clube. Seria um fracasso o rebaixamento nesse ano? Você analisa assim? E outro olhar, em 2021, né, você trabalhou lá, o Grêmio nessa décima rodada, mesmo a décima rodada que o Curitiba tinha 6 pontos. Eu fui checar agora. O que dá para você aprender e resgatar daquilo lá, de talvez erros cometidos, claro, cenários totalmente diferentes, elenco totalmente diferente, clube diferente, mas o que você aprendeu naquela ocasião que não foi possível
salvar o Grêmio que você pode ajudar o Curitiba nessa temporada? Eu gostaria de falar de Curitiba, né? De Curitiba, do Curitiba, muito mais do que de Grêmio, né? O meu novo momento é o Curitiba, esse é o meu objetivo principal aqui. O que eu posso dizer em termos de analogia é que são ambientes e circunstâncias completamente diferentes. Por mais que a pontuação seja semelhante, que o Grêmio tenha tido um insucesso de 2021, são conjunturas completamente diferentes. Grupo de trabalho com perfil completamente diferente, circunstâncias diferentes, então, assim, elas não são comparáveis entre si. E vejo no ambiente do Coritiba hoje uma perspectiva mais positiva do que no mesmo momento eu via no Grêmio lá atrás. Esta é a analogia que eu posso fazer. Eu vejo um ambiente hoje muito mais favorável para que a gente consiga o objetivo de manutenção na Série A, desde que nós tenhamos, sim, sucesso, né, e assertividade nas contratações que nós vamos fazer na janela de transferência, porque a gente tem a plena consciência da necessidade de qualificação do elenco. E qualificação do elenco com 3 requisitos fundamentais. Então, nós estamos trabalhando na busca de atletas que preencham 3 requisitos. Primeiro, elevem a qualidade técnica em relação ao grupo que nós temos hoje. Segundo, melhorem o biotipo físico da equipe e a intensidade de jogo. Precisamos melhorar o biotipo da equipe e a intensidade de jogo. E terceiro... jogadores que consigam competir mais, vamos traduzir assim, né? E mais do que isso, também atletas com um fortalecimento do biotipo físico da equipe. Nossa equipe precisa fortalecer o biotipo físico dela também. Aí talvez seja pela característica que o Zago quer, né, de jogadores também, jogadores mais fortes, mais altos. Exatamente. Tá? Então, são 2 requisitos, né? Aumentar a qualidade, melhorar o biotipo físico e de intensidade. E terceiro, né, que tenham experiência e liderança, né, como um plus, né, nas suas trajetórias profissionais. Né? Isso não significa dizer que nós vamos trazer atletas de grande renome, porque não necessariamente esses atletas de grande renome podem, né, neste momento, preencher estes requisitos que a gente tem. Mas a gente está fazendo uma avaliação muito criteriosa de perfil, mais do que de nomes. No inconsciente do torcedor, o torcedor sempre acredita em nomes, né? Nomes de sucesso, né? Mais do que os nomes, a gente está buscando um perfil que se adeque a essas 3 características que a gente falou. Mais do que isso, Fernando, vou me estender um pouco mais aqui nessa resposta também, para te dizer que a gente também tem um desafio gigantesco nessa janela, que é o seguinte: a janela abre no dia 3. A gente pretende antecipar as contratações para estarmos no início da janela já com os atletas aqui, para que na primeira rodada, depois do início da janela, eles já possam contribuir no aumento de qualidade, melhoria de intensidade, experiência e liderança, como eu acabei de comentar. Os atletas que preenchem esses 3 requisitos, eles muitas vezes eles podem olhar para o Curitiba e para a situação que o Curitiba se encontra hoje na tabela e dizer o seguinte: quero esperar a janela, deixe-me ver se eu tenho oportunidades melhores para depois eu decidir se vou ou não vou atuar no Curitiba. Né? Porque não é qualquer jogador que está disposto a vir aqui e enfrentar o desafio da pressão que a gente tem dioturnamente, seja do torcedor, da opinião pública, da pressão interna, da cobrança da diretoria, né, para que a gente saia dessa posição incômoda que nós nos encontramos na competição. Então, o torcedor também precisa ter a compreensão do desafio que a gente tem nesse momento. Muitas vezes, no inconsciente do torcedor, ele diz: mudou para a SAF, agora a gente tem bastante dinheiro, a gente vai trazer muitos atletas de renome e de grande qualidade. Ok, vejam as circunstâncias. Primeiro que não é assim dinheiro sem limite.
E também não é igual a resultado, né? Exatamente. E mais do que isso, ter muito dinheiro não significa dizer que nós vamos fazer as contratações corretas, né? Então a gente já viu outras SAFs que fizeram investimentos muito pesados e que se encontram numa situação de bastante dificuldade, né? Segundo, a gente precisa antecipar a janela. E terceiro, a gente, por estar muito atrasado na competição, os atletas precisam estar realmente dispostos a vir enfrentar um projeto que no curto prazo vai ser de muita pressão. Então não é tão simples a composição desses elementos para a busca desses atletas que a gente tá olhando no mercado. Dia 8 de julho é o primeiro jogo, depois aí com a janela aberta. Tem no dia 3 mesmo, mas daí não dá tempo de inscrição, jogo contra o Goiás. Nesse prazo, você imagina que o Zago vai ter quantos reforços já? A gente está trabalhando, eu não quero entrar em números de reforços, tá, Fernando? Porque isso gera também uma expectativa no torcedor. E se eu disser que a gente vai ter 3, 4, 5, 6 reforços já nessa data, eu vou ser cobrado, né, por ter colocado ou não esses atletas aqui. O que eu quero e posso dizer para o torcedor do Curitiba é que nós estamos trabalhando para ter, no mínimo, 70%, 80% das contratações que a gente pretende fazer já alinhadas, né, para que possam estar aptos a jogar a partir da primeira rodada subsequente ao dia 3. E o foco dessas contratações, como você disse já previamente, são jogadores que não estão no mercado brasileiro, né, principalmente mercado sul-americano, e pelo que eu tenho visto aí, uma das, pelo menos das estratégias é fazer empréstimos com opção de compra. Você acha que essa janela, você pode dar esse número de quanto vocês pretendem investir? Tem uma perspectiva disso aí que você possa passar? Valores de investimento, né, são valores que nós estamos tratando eles aqui de forma reservada, até porque se eu trouxer aqui valores de investimentos, isso também vai impactar nas negociações que eu estou fazendo, pode porque encarecer o teu ativo que você vai comprar. Né, a contraparte ela vai dizer o seguinte: opa, tem isso ou não tem aquilo, né? As estratégias de contratação elas dependem da circunstância dos atletas. Né? Então, pode ser um empréstimo com uma opção de compra, pode ser um empréstimo com uma obrigação de compra, dependendo do cumprimento de determinadas metas individuais e coletivas. Né? Pode ser a contratação de um atleta em término de contrato, que ele, então, não tenha transfer e que o contrato possa ser mais longo. Então, o formato da contratação depende do atleta e das circunstâncias do contrato dele com os clubes aonde eles estão vinculados hoje. Né? Uhum. Amadeu, mudando um pouquinho de assunto, com a chegada da Tricorp, acho que o centro, o principal investimento inicial é a construção do centro de treinamento, né? Ali vai ser o coração do clube, formação de atletas, dali vai partir toda a reestruturação, toda a revolução que vocês pretendem fazer para o Curitiba. Queria que você comentasse um pouco sobre essa situação e também outra situação. O Curitiba ele é conhecido como um clube que forma bons jogadores. Tem diversos jogadores formados pelo Curitiba que estão super bem, mas tem um outro detalhe que tem acontecido no clube, que são jogadores que foram formados na base, mas não tiveram chance, ou foram vendidos, ou saíram livres e tiveram carreiras com destaque fora do Brasil, em outros clubes. Se a gente for citar aqui, Matheus Cunha não jogou pelo profissional do Curitiba, é um jogador de nível seleção brasileira. O Zé Rafael, titular do Palmeiras. Rafael Veiga, jogou muito pouco aqui, foi vendido, um valor pequeno. Então tem diversos jogadores aí. Goleiro Tadeu, do Goiás, um jogador que também foi revelado pelo Coxa. Como que vocês pretendem melhorar essa identificação aí dos talentos que estão e não perdê-los? Um caso recente que a gente tem até no elenco atual é o Thiago Dombrowski, que
já foi emprestado para a base do São Paulo, voltou agora, começa alguns jogos como titular, fez a segunda partida dele como titular aí contra o Santos. Tem um contrato para vencer, não sei se você pode falar isso sobre a situação dele em especial também, se vocês já propuseram uma renovação de contrato, mas queria que você abordasse a situação aí de base do Coritiba e de como tratar melhor e aproveitar melhor esses atletas pratas da casa. Perfeito. Primeiro, falando do Thiago Dombrowski especificamente, tá? Nós já estamos em contato com o agente do atleta, né? Para construirmos um projeto desportivo para ele. Né? A gente acredita muito no potencial do atleta, que teve determinados momentos de instabilidade na sua carreira até esse momento, e isso faz parte de atletas em formação, né? Por conta dos seus históricos familiares, dos seus históricos de vida e assim por diante. Então, nós estamos em conjunto com o agente do atleta, criando um projeto desportivo, né, para que ele possa se firmar como um atleta do Coritiba, que ele possa nos ajudar com protagonismo desportivo, que depois ele possa também nos ajudar com resultados financeiros através de uma transferência para um clube do exterior, que ele possa seguir a sua carreira, né, com uma trajetória normal dos grandes atletas do futebol brasileiro. Então, esse é um tema que já está sendo tratado pelo Departamento de Futebol, né? Então, já estamos com um encaminhamento que eu acredito será muito positivo em relação a esse assunto, pelo menos eu confio que sim, pelo alinhamento que nós temos com o agente do atleta, para que possamos construir isso da melhor forma possível. Agora, falando estruturalmente, um dos principais pilares do nosso projeto de longo prazo chama-se categoria de base. Nós, pelo porte do nosso clube, nós precisamos ter um olhar muito dedicado para a categoria de base. A infraestrutura do novo CT, que é um CT que contemplará a categoria de base e contemplará também o futebol profissional, a gente pretende que seja um CT com uma infraestrutura de vanguarda, que a gente tenha todos os melhores equipamentos e infraestrutura disponíveis para o mercado do futebol, para que a gente, de fato, tenha um ambiente muito favorável para os nossos atletas profissionais e para os nossos atletas em formação. Tá? Quando a gente fala, aqui vou falar um pouquinho da trajetória lá do Grêmio para fazer uma analogia, né? A gente fica muito marcado, quando se fala da minha trajetória do Grêmio, pelo rebaixamento, naturalmente, né? Se fala sobre isso, mas não se comenta todo um projeto de reestruturação que nós fizemos com um olhar dedicado à categoria de base. Então, assim, desde 2015, aí um pouco antes da minha chegada lá como CEO do clube, né, o clube já inicia um projeto de ampla reestruturação e foco na categoria de base, né, buscando excelência na captação de atletas, buscando excelência na formação desses atletas e na promoção desses atletas para o futebol profissional. Então, isto nós queremos replicar um modelo similar a este, né, tá, como conceito e não como forma de execução, aqui para o Coritiba. É o modelo do Del Valle que vocês se inspiram, Independente Del Valle do Equador. Formar jogadores, vender e ter desempenho esportivo. Basicamente, esse é o modelo que vocês querem. A gente precisa colocar isso em sequência, tá, Fernando? Para que não fique uma interpretação equivocada para quem nos assiste, tá? Primeiro, a gente precisa fazer uma ampla reestruturação e um fortalecimento de todos os nossos conceitos de categoria de base, para que a gente possa captar os atletas cada vez mais cedo, até porque o mercado consumidor, que é o mercado europeu, está buscando atletas no Brasil cada vez mais jovens. Das últimas janelas de transferência, a média de idade dos atletas que foram vendidos do Brasil para o exterior, ela já é abaixo de 19 anos de idade. Isso significa dizer que o mercado consumidor está buscando atletas cada vez mais jovens, e isso nos impõe a necessidade de a gente captar esses atletas também cada vez mais cedo para poder formar esses atletas e ter a melhor representatividade nisso. Mas a sequência que eu quero dizer é, primeiro, captar o atleta, formar o atleta, promover o atleta para a equipe principal, ter protagonismo desportivo com a equipe principal do Coritiba e, a partir disso, aí sim, sair para o exterior.
né? Nós não queremos vincular o nosso projeto prioritariamente em venda de atletas. A venda de atleta, ela é uma consequência de um bom processo de captação, de formação e de promoção e do protagonismo desportivo que o atleta tenha. Porque à medida que nós tenhamos protagonismo desportivo de forma coletiva, individualmente, a gente tem, né, o sucesso também, e aí as potencialidades de venda. A gente muda a prateleira dos atletas à medida que a gente tem protagonismo desportivo. Então, a gente entende que o protagonismo desportivo da equipe principal vai ser fundamental para a valorização dos nossos ativos. Tanto que no nosso projeto de longo prazo, a gente estabelece 2 pilares fundamentais. Que nos próximos 5 anos nós possamos consolidar o Curitiba, elevar e depois consolidar o Curitiba entre os top 10 do futebol brasileiro, né? E segundo, que nós possamos, ao longo de 5 anos, ser reconhecido como uma das 5 principais categorias de base em termos de captação, formação e promoção de atletas no Brasil. Então, a gente vai ter um olhar muito forte para a categoria de base, para que a gente possa aproveitar os nossos atletas no futebol profissional, ter protagonismo desportivo para depois vender esses atletas e aí ter o resultado econômico que vai ser reinvestido no futebol. Quando eu citei o Del Valle ali, ele tem resultados esportivos aí expressivos, né? Recentes, e faz todo esse trabalho de categoria de base. Tem a diferença para o Curitiba gigantesca, que é um time pequeno, um time sem torcida. O contrário, né? O Curitiba é um time que tem uma torcida grande. Você vê, o que você vê as qualidades desse modelo, e tem algum outro clube que tem um modelo parecido, que vocês se inspiram? Tem alguma referência que a gente possa saber do que vocês pretendem construir aí? Falando especificamente do Del Valle, ele é eu até comentei sobre isso numa outra entrevista que eu recentemente tive a oportunidade de conceder, né? É um modelo de evolução desportiva muito consistente, mas é um mercado completamente diferente do mercado brasileiro, né? Então, você bem colocou, a gente não pode fazer a comparação de clubes entre si e nem da pressão que a gente sofre, né, externamente para que os resultados eles aconteçam. Mas a gente reconhece que é um projeto muito bem estruturado e que esse clube de matador de gigantes ele já está se consolidando como uma referência desportiva nos últimos anos. Então, ele é uma referência positiva para a gente. A gente tem diversos outros modelos que a gente colhe o melhor de cada um dos modelos para utilizar como referência. Então, eu não quero te dizer se é o modelo do clube A, modelo do clube B, porque a gente não vai seguir o modelo específico de um clube, mas a gente quer ter a qualidade, né, e a sabedoria, né, de trazer o melhor que cada um dos bons projetos tem para que a gente consiga implementar isso aqui dentro do Curitiba. Se a gente fosse resumir, então, talvez transformar o Curitiba nesse matador de gigantes brasileiro seria um bom objetivo aí inicial inicial não, em médio prazo pelo menos aí para o trabalho de vocês. Eu não usaria essa expressão porque eu considero o Coritiba um gigante, né? O Coritiba é um grande clube brasileiro, né? O que a gente precisa fazer é retomar o protagonismo desportivo que o Coritiba já teve e que nos últimos tempos ele não tem tido, né? Então, assim, restabelecer nesse projeto de reconstrução, né, que a gente pretende executar daqui para frente, já iniciamos esse projeto, fazer com que, no médio e no longo prazo, o Curitiba se consolide novamente como essa grande potência que é do futebol brasileiro. No teu olhar de fora, por que o Curitiba deixou de ser protagonista? Se a gente lembrar, 2011, 2012, decisões de Copa do Brasil, depois o clube segue um caminho de brigas contra o rebaixamento, caiu algumas vezes nesse período até hoje. O que foi feito de errado anteriormente que vocês precisam corrigir imediatamente? Qual é o diagnóstico nesse sentido, Carlos? Eu considero impossível a gente, sem ter vivido as circunstâncias
dentro do clube, sem ter vivido o cotidiano dentro do clube, sem ter passado pelo contexto que as gestões anteriores aqui do clube passaram, de cravar um diagnóstico de que os resultados desportivos não aconteceram por isso ou por aquilo. Seria absolutamente irresponsável da minha parte fazer algo dessa natureza. Tá? Agora, o que eu posso dizer é que a grande maioria dos clubes brasileiros, ele passou ao longo dos anos por uma conjuntura que é o futebol brasileiro, por muitos problemas econômicos. E à medida que esses problemas econômicos eles acontecem, que falta caixa, que falta uma estruturação profissional do contexto administrativo, financeiro do clube, porque existe sim causa e efeito de um clube bem estruturado com os resultados desportivos, né? Isso faz com que as nossas decisões ou as decisões dos clubes, elas sejam motivadas e sejam levadas pelos motivadores urgentes, pelas necessidades do dia de amanhã, do dia de depois de amanhã, né? Pela necessidade de contratar um atleta A ou B para responder para a torcida, a pressão que a torcida está fazendo. E muitas vezes isso nos leva a um resultado completamente diferente do objetivo que a gente traçou inicialmente. Então, assim, eu acredito que também os clubes, por terem processos políticos de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, com alteração de gestão, eles ficam com uma dificuldade muito grande de estabelecer um projeto e um planejamento estratégico de longo prazo que dê linearidade aos objetivos do clube. Então, muitas vezes nos clubes você tem uma gestão que caminha para o norte, né? Você passa 2 ou 3 anos, muda a gestão apaga tudo aquilo que a gestão anterior fez e retoma o caminho em direção ao sul. Nenhum clube no futebol brasileiro consegue ter estabilidade, consegue ter desenvolvimento sustentável com essas mudanças políticas, né, que acontecem. Então, assim, fazendo uma análise conjuntural, e não do Curitiba especificamente, pode ser que os problemas ou as divergências políticas ou os processos políticos aliados às dificuldades financeiras do clube tenham levado a uma sucessão de atos que culminaram com um resultado desportivo de menor protagonismo do que o Curitiba poderia ter ou já teve ao longo da sua trajetória e da sua história. Falando de novo um pouco sobre a questão de cultura do clube, acho que fica um espaço também para você falar um pouquinho mais sobre como foi construída essa cultura que vocês pretendem implantar aqui. Isso partiu do projeto da Tricorp, você ajudou a construir esse modelo de futebol, de cultura do clube que vocês querem colocar? Eu acho que foi um somatório de fatores, né? Primeiro, a Tricorp é um fundo que tem por característica em todos os mercados onde atua entrar em empresas em crescimento e com grande potencial de desenvolvimento. Então, isso está no DNA da Tricorp, né? Implementar projetos que possam alavancar o crescimento das empresas que atua nos diferentes setores. Então, essa é uma mentalidade que a Tricorp já tem, é uma habilidade que ela tem, inclusive com projetos muito bem sucedidos. Isso aliado à experiência que eu trago de vários anos no futebol, com vivência de muitos grupos vencedores dentro do Grêmio, porque foram 10 títulos ao longo de 5 anos e meio, e com a vivência de um grupo mal sucedido, que foi o grupo de 2021, que permite a gente conseguir entender as diferenças de grupos vencedores e de grupos que tiveram insucesso, né? Então, com base nisso, nós construímos em conjunto, né, aquilo que a gente acredita que é o melhor em termos de desenvolvimento do clube, com a aptidão que a Tricorp traz, com a experiência que a gente também possui no mercado do futebol, de entender que mentalidade vencedora, excelência acima de tudo, coletividade em prol da individualidade são pilares fundamentais no departamento de futebol. E isso todo mundo, desde o roupeiro até o diretor, precisam ter a compreensão de que tudo aquilo que a gente faz é pensando em vencer e não se acostumando com a derrota, é pensando em fazer o melhor que puder ser feito, não se acomodando com o mínimo e pensando sempre no bem coletivo, porque eu somente vou me destacar individualmente se eu tiver o bem coletivo. Então, olhando isso para o futebol, né? E identidade de jogo, de campo, a Tricorp tem uma diretriz do que ela quer ou isso vai depender exclusivamente do técnico que estiver? Não, a gente tem uma diretriz, né, de política de futebol que a gente pretende estabelecer,
né? E isso fazendo com que isso venha desde o futebol profissional até as categorias de iniciação, para que a gente tenha uma metodologia de futebol que tenha o DNA que a gente pretende implementar para o clube, né? E um pouco do que a gente está falando de biotipo físico, de intensidade, é o que a gente acredita que seja o modelo de jogo. O futebol mundial tem dado provas de que ele está se transformando de uma maneira significativa e que a intensidade física, né, que a intensidade de jogo, né, que a coletividade tem se sobressaído em detrimento do talento, exclusivamente falando. Então, a gente pretende montar, de uma forma assim, muito simplista, equipes que sejam muito fortes fisicamente, que sejam muito intensas no seu modelo de jogo, né, e que sejam muito agressivas, né, no futebol. Nós não teremos os maiores orçamentos do futebol brasileiro, mas nós podemos ter a equipe mais consolidada e competitiva que a gente possa ter dentro dos investimentos que a gente vai fazer. 450 milhões de reais é muito dinheiro para você? Para o mundo do futebol, que é o valor que está para ser investido nesse período aí de 10 anos, é a obrigação de investimento em até 10 anos. Isso o quanto representa hoje no mundo do futebol? Ser muito ou ser pouco, ele é absolutamente relativo, né? Como um produto quando a gente fala do caro ou do barato, né? Resta saber o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? Se a gente vai aplicar 450 milhões de reais ao longo desse período para assegurar o custeio do orçamento, né? Esse dinheiro ele vira despesa todos os meses. Se a gente vai alocar boa parte desse investimento na contratação de atletas jovens, no investimento na categoria de base, né, para que a gente possa ter a formação de atletas mais estruturados, se a gente vai buscar atletas que possam ter um desempenho desportivo que ainda não tiveram reconhecimento em outros clubes, esse recurso pode ser melhor aplicado. Então, o ser muito ou ser pouco depende fundamentalmente da destinação que a gente der para esse recurso, né? O que a gente vai pretender fazer é que a gente aplique da forma mais eficaz possível esse recurso e que a gente transforme esse recurso em protagonismo desportivo e depois em resultados financeiros maiores através de negócios que a gente venha fazer, não apenas de venda de atletas, né, mas de captação de novos patrocinadores, de relacionamentos comerciais, de venda de produtos, que são coisas que a gente acaba não falando muito, né, de engajamento cada vez maior do torcedor do Curitiba, e aqui fica um destaque que eu tenho procurado fazer sistematicamente, porque ele é muito genuíno, e reconheço isso, o engajamento do torcedor do Curitiba, ele é impressionante, né? Mesmo com todo esse período de insucesso desportivo que o Curitiba vem vivenciando, o torcedor é muito fiel, comparece massivamente ao Couto Pereira e está sempre muito ligado nas questões do clube. Então a gente acredita que à medida que o nosso projeto ele venha se desenvolver, os resultados comecem a aparecer, a gente pode ter uma simbiose muito bacana entre clube, né, e torcedor, né, cada vez maior, e que isso é uma potência muito grande para o clube, né? Acho que esse dinheiro, né, esse dinheiro pro futebol que a Tricorp vai investir, vai depender muito do que vocês conseguirem realmente, como se citou, de receita para o clube orgânica, assim, né? A da receita sem contar esse caixa que vai estar lá para ser investido. Vocês precisam fazer o clube andar com as próprias pernas e ter aquele dinheiro como um extra, né? Um bônus. Basicamente esse o pensamento. Exatamente, foi isso que eu falei na minha primeira frase dessa resposta, depende se esse recurso for utilizado somente para custeio e para pagar as dívidas do dia a dia ou as despesas do dia a dia, ele vai ser totalmente insuficiente. Agora, se a gente for feliz e competente no sentido de gerar mais receitas novas, né, de criar uma sustentabilidade do clube com novas receitas, esse recurso ele acaba sendo um recurso destinado integralmente para o crescimento do clube, para a melhoria do nosso elenco, para uma série de novos investimentos em atletas e assim por diante. Então, isso tudo vai depender da competência que a gente consiga ter, né, para a geração de novas receitas e criação de sustentabilidade do clube.
Eu estava lendo alguns artigos que você escreveu ali no seu LinkedIn sobre SAF, sobre futebol, e você fala, né? Teve a primeira onda de SAFs, clubes que estavam com a corda no pescoço. Hoje tem a segunda onda de clubes médios que estão mais estruturados e têm boa estrutura, que é o caso do Curitiba, que fecha esse aporte com a Tricorp. Muita gente olha assim, o valor passando de R$ 1 bilhão, acha, o Curitiba está rico, mas o que precisa ser feito a partir de agora é investimento com muito cuidado e sabendo exatamente onde investir, como gastar esse dinheiro. Senão o dinheiro, né, na mão é vendaval, como dizem. Ele vai muito rápido. Só que acho que o lado positivo disso é que por trás há um pensamento empresarial que tem como norte fazer com que o clube cresça. Não há nenhum sentido a Tricorp entrar no Curitiba para desorganizar o clube, para não ter resultados. Então, a tendência é que esse pensamento, essa continuidade que você citou de trabalho, ela faça que, ao longo do tempo, os resultados venham, né? Exatamente. A chegada do investidor, né, o torcedor precisa ter essa compreensão, né, Fernando, e todos os formadores de opinião. Isso não significa dizer que agora exista capacidade limitada de investimento para o futebol. Existe, sim, um fortalecimento econômico do clube, né, um compromisso, inclusive contratual, de investimento no clube, mas um trabalho muito criterioso de alocação de recursos no clube, para que a gente tenha o melhor resultado esportivo e que esse melhor resultado esportivo, com recursos alocados de forma adequada dentro do elenco e para o departamento de futebol, eles possam, então, gerar um círculo virtuoso de mais resultados positivos no campo e resultados de crescimento do clube, né, e de destaque desse clube em termos de geração de receita, de engajamento do torcedor, de relações comerciais e de imagem como um todo, né? Então, assim, há um critério muito específico, há um nível de governança que será fortalecido dentro do clube de forma bastante importante, um nível muito profissional de cobrança e de fiscalização da gestão por parte do Conselho de Administração, que será formado por profissionais muito competentes nas suas respectivas áreas de atuação, a quem nós nos reportaremos e prestaremos conta de tudo aquilo que nós faremos daqui para frente. Então, assim, como a gente falou, um grande processo de reconstrução, é um grande processo de revolução, onde os resultados eles vão ser percebidos progressivamente. É importante, de novo, ser muito transparente com o torcedor e dizer, os resultados eles não vão acontecer da noite para o dia. Né? Nós não conseguimos fazer uma mágica, né, de virar, né, o cenário, né, em 180 graus num passe de mágica, mas com certeza, progressivamente, esse resultado vai acontecer. É claro que temos apenas 10 rodadas de Brasileirão disputadas até agora, tem janela, tem muito tempo ainda para se recuperar, para tentar uma recuperação que é muito complicada, é difícil, mas ela é possível. Só que não dá para dizer que o rebaixamento já não é um cenário que vocês tenham que, não vou dizer trabalhar, mas vislumbrar que é possível ter de começar esse trabalho de SAF numa Série B. Vocês têm já essa estruturação de como seria esse trabalho iniciando de um ponto diferente do atual? Vamos lá. Em termos de desafio, né, eu seria irresponsável e incorreto, né, no trato com o torcedor se a gente não falasse claramente o grau de dificuldade que a gente tem dentro dessa competição. Né? É como eu disse antes, a gente tem 81 pontos para jogar e temos 41 pontos no mínimo para fazer. Então, ou seja, é uma tarefa muito, muito desafiadora. Ela é possível de ser alcançada? Eu acredito que sim.
né? Nós vamos trabalhar para assegurar a manutenção do clube na Série A e, quem sabe, né, com um desempenho desportivo bom a partir, né, da janela nas 25 rodadas que faltam, né, buscar algo mais, vamos trabalhar para isso. Mas a gente não pode descartar a dificuldade que a gente está vivendo, né, e a circunstância de que, eventualmente, não se consiga, por conta da competitividade que o Campeonato Brasileiro tem ao longo desse ano, porque à medida que a gente vai se reforçar, outros clubes também vão se reforçar, né, então a gente vai ter uma nova circunstância de campeonato a partir da janela, que a gente não consiga ter esse cenário atingido. E, com base nisso, até mesmo contratualmente, já existem, né, as condições e os compromissos que foram assumidos pela Trecorp num cenário de revés desportivo, né, como ficam os investimentos. E a gente tem a consciência de que os investimentos que serão feitos numa situação hipotética, né, de não manutenção na elite do futebol brasileiro, que os investimentos serão suficientes para que imediatamente se consiga recolocar o clube nesse cenário. Mas volto a dizer, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando incansavelmente até a 38ª rodada para assegurar o clube na elite do futebol brasileiro. Prometer que isso será 100% atingido seria irresponsável da minha parte. Dizer que nós não temos dificuldade seria lunático, né, dizer algo nesse sentido. Temos uma dificuldade enorme, temos a consciência das dificuldades e do desafio que nós temos, mas vamos trabalhar incansavelmente para que esse cenário seja revertido, esse cenário atual, e que a gente chegue ao final do ano com a possibilidade de celebrar a manutenção na Série A e, eventualmente, até mesmo objetivos maiores que possam ser atingidos. Amodeu, para a gente fechar, mais duas coisinhas. No início de a gente está em 2023, 2022, Curitiba tinha acabado de subir com a Série B, o técnico era o Gustavo Morínigo. Eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse uma coisa que acho que resume bem o momento do clube, que quando o clube vencia, estava tudo bem, tudo a mil maravilhas. Quando o clube perdia, o clima mudava de um jeito que ele se espantava com o clima que ficava dentro do CT, a maneira com que as pessoas tratavam uma derrota. Para ele, esse efeito, esse clima assim, de instabilidade era o principal adversário do próprio Curitiba para alçar voos maiores, para se estabilizar no futebol brasileiro novamente. Aquele ano, o próprio Morínigo, ele foi demitido em agosto, depois veio o Guto, conseguiu-se a manutenção. Primeira vez que o Curitiba terminou uma Série A e não foi rebaixado desde 2017, quando caiu. Então, foi já uma mudança assim, de cultura, entre aspas, né, de cultura, mas o Curitiba conseguiu permanecer na Série A naquele ano. Esse ano já começa a temporada com novos desafios aí, com um momento novamente. Aí eu faço aquela citação do Morínigo: quando vence, está tudo bem, quando perde, é o fim do mundo. Você acha que a SAF e aquela questão da cultura consegue mudar isso? Isso talvez seja um ponto importantíssimo para vocês abordarem e tentarem mudar dentro do clube esse tipo de mentalidade? Vamos lá, eu acho que existem dois fatores que a gente precisa trabalhar. Primeiro, a mentalidade de dentro do clube e, segundo, a pressão que vem de fora para dentro do clube. Eu acho que são dois fatores bem diferentes. O que a gente já está trabalhando, e de forma muito importante, é a mudança da mentalidade de dentro do clube, né? Trazer dentro do clube uma mentalidade vencedora e uma mentalidade de indignação com o momento atual que a gente está vivendo. Nós não podemos, sob hipótese alguma, normalizar essa situação. Normalizar que a situação do Curitiba por vezes, subir, por vezes ter dificuldade, por vezes não conseguir se manter na Série A. Não pode acontecer isso. A mentalidade de todas as pessoas que trabalham, das centenas de pessoas que trabalham no clube, tem que ser de indignação com o momento atual e de trabalho muito árduo para que a gente sempre tenha o conceito da busca pelas vitórias e do resultado desportivo, né? Agora, a pressão que vem de fora para dentro, a gente que vive há bastante tempo no futebol sabe que é um ambiente totalmente apaixonado e é um ambiente muito exposto.
E é natural que num clube com a tradição do Curitiba, com o engajamento do torcedor do Curitiba e com o sofrimento que o torcedor do Curitiba tem, que as derrotas elas estejam à flor da pele no sentimento do torcedor e que o torcedor tenha uma indignação muito grande com esse momento que se vive e que pressione o clube para que haja essa mudança. O que eu posso dizer para esse torcedor é a mentalidade interna do clube já está em processo de mudança. Essa mudança cultural aqui dentro ela vai acontecer de forma importante. E nós esperamos que ela aconteça imediatamente dentro de campo, porque os resultados de campo precisam acontecer, e que o torcedor comece a ver essa mudança e que ele compreenda que os nossos resultados eles vão acontecer progressivamente. Vamos ter derrotas no meio do caminho? Vamos ter derrotas no meio do caminho. Vamos ter derrotas duras? Eventualmente vamos ter derrotas duras. Mas que a gente vai subir esses degraus de forma consistente a não descer mais. Vamos subir passo a passo, né? Mas para evitar que a gente suba 2 degraus e desça 3. Então, vamos subir de forma consistente ao longo do tempo para ir levando para o torcedor lá fora a segurança que o torcedor precisa de que o projeto está sendo bem feito e bem construído. Até lá, Fernando, a gente vai ter que conviver com a indignação do torcedor, a gente vai ter que reconhecer essa indignação do torcedor, mas a gente pede muito ao torcedor que confie no trabalho que está se iniciando agora e que os resultados não vão acontecer amanhã, eles vão acontecer progressivamente, mas vão acontecer. Eu não posso prometer que os resultados vão acontecer imediatamente, porque seria absolutamente inadequado da minha parte fazer algo dessa natureza. Mas a gente já percebe mudança interna. O lado positivo essa situação do torcedor é que ela muda muito rápido. Se o clube começar a dar algum resultado, ela pode acabar empurrando, né, o clube para uma recuperação. Isso é uma coisa que o Curitiba sempre teve, de jogar muito bem em casa, ser um mandante muito bom. É uma situação que, se o clube começar a vencer, a maré pode virar também. Não há dúvida, né, que a maré pode mudar, não apenas com os resultados, mas com a percepção do torcedor de que, né, o processo está mudando. Né, e que eles percebem que dentro de campo os jogadores já têm uma cultura diferente, né, que a visão da diretoria também está voltada para essa mudança de cultura, para a gente poder restabelecer ou ressignificar o conceito de orgulho do torcedor em relação ao seu clube. Né? E a gente está muito focado nisso. Você vê quantas vezes nesse período que nós estamos conversando, eu já falei da importância do torcedor. Esse projeto ele não vai dar certo somente pela Tricorp e pelos recursos financeiros que a Tricorp pode investir ou pelos profissionais que ela pode contratar, sejam eles fora e dentro de campo. Ele só vai funcionar se a gente tiver um alinhamento entre o clube e o torcedor. O clube é do torcedor. Nós estamos chegando aqui para nos somar a esse processo e para fazer com que clube e torcedor sigam tendo essa união que tem, mas que a gente consiga, com os resultados de campo, restabelecer o orgulho do torcedor fora de campo.